Não posso nem tentar de novo entrar pelo computador, né? Já estamos ao vivo aqui. Tá. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, Portugal, boa noite, Brasil. Eu sou o Ricardo Ribeiro falando ao vivo de Lisboa. Tivemos um pequeno problema de conexão, já peço desculpas, mas olha, hoje é o terceiro webinar com a doutora Cássia Schaefer e hoje nós vamos falar sobre nacionalidade portuguesa pelo casamento. E eu digo hoje, porque para quem chegou agora aqui no nosso webinar, nós já falamos uma geral sobre nacionalidade, quem pode, quem não pode, quem tem direito, quem não tem, como tirar e tudo mais, e já falamos também sobre filhos e netos. E hoje o tema é pelo casamento, mas se você quiser, você que está aqui, nosso fã do Portugal Online, você pode perguntar qualquer coisa sobre nacionalidade que a doutora vai responder. E olha, a gente está falando de Portugal, mas temos também nacionalidade alemã, italiana, espanhola, polonesa, austríaca, tem nacionalidade quase que para o mundo inteiro. Boa noite, doutora Cássia, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Obrigada mais uma vez por esse convite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que eu adoro, em particular, nacionalidade. E olha, agora eu quero saber o seguinte: a gente já mandou para todas as pessoas cadastradas os vídeos que nós fizemos sobre outros temas envolvendo nacionalidade portuguesa. O que é, eu sempre gosto de começar pelo começo, o que é a nacionalidade pelo casamento? Então, vamos lá, Ricardo. Vamos Vamos começar. lá. Então, Uhum. uma das formas da gente também adquirir a nacionalidade é através do casamento. Ok. Então, se você é casado com um português ou com uma portuguesa, você Uhum. tem direito à cidadania portuguesa, tá? Ok. Mas você precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, você precisa estar casado há pelo menos 3 anos. Quando 3 você anos. Exatamente, né? Nós temos Uhum. aí dois prazos que as pessoas ficam muito na dúvida: 3 ou 5 anos. O que Uhum. diferencia um prazo do outro é que com 3 anos você precisa comprovar a ligação efetiva com Portugal, tá? Que são as mesmas ligações do processo de neto. Você tem um imóvel em Portugal, alugado ou comprado há mais de 3 anos, fazer Uhum. viagens regulares, ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos. Mas Uhum. o interessante é que para o processo de netos, se você tiver um filho português, por exemplo, eu sou portuguesa, já adquiri a minha nacionalidade Ok. e a minha filha adquiriu a nacionalidade também, né, por ser filha de uma portuguesa, essa Uhum. nacionalidade ela vai passando, né, Uhum. adiante. E o meu marido, já estou casada há 3 anos e meu marido gostaria de ser português. Como eu tenho uma filha portuguesa, esse é o melhor vínculo que a pessoa pode comprovar. Então, eu sempre converso com meus clientes no seguinte sentido: o primeiro passo é transcrever esse casamento de vocês em Portugal, Uhum. tá? Uhum. Esse casamento que aconteceu no estrangeiro. A gente Sim. transcreve em Portugal. E o segundo passo é tirar a nacionalidade do filho. Quando sai a nacionalidade do filho, fica muito mais fácil fazer essa solicitação, tá? Por ser Uhum. casado com um português. É o vínculo mais forte que uma pessoa pode provar é ter um filho português. E existe a Tá. questão dos 5 anos. Quando você já é casado há mais de 5 anos, você já não precisa comprovar esses vínculos que a lei diz, né? Subentende-se que já está cumprido essa etapa. Então, é uma forma bem vantajosa também das pessoas adquirirem a nacionalidade. E tem algumas questões, Ricardo, que eu acho que vale muito a pena comentar.
Isso só serve para mulher, tá? A mulher que casou com um cidadão português antes de 3 de outubro de 1981, ela tem direito automático à nacionalidade portuguesa. Então, isso pouquíssimas pessoas sabem, e é interessante que nesse artigo de lei, não importa se esse marido português já é falecido, não importa se você já é divorciado desse marido português, você tem direito. Muito Então, é bem bem. interessante isso. Apesar que, assim, a gente acha que o tema nacionalidade é um pouco difícil, né? É burocrático, quer dizer, na verdade é, é, uma coisa que acontece muito, doutora, eu queria que me explicasse, é o seguinte: eu acompanho muitos grupos, né, de brasileiros aqui em Portugal, principalmente no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e etc. E eu vejo muita gente falando assim: vou casar com um português. Vou casar com um português para ter a nacionalidade portuguesa europeia. As coisas não são tão simples assim. Não são tão simples. E, assim, inclusive, os casamentos em Portugal, eles estão sendo bem fiscalizados pelo CEF, né? Sim. Porque a pessoa vem para cá, casa com um português e acha que está tudo certo, né? Tem muita fraude nesse sentido. Então, eu sempre indico, olha, case no Brasil, né? E aí eu dou preferência realmente para o casamento do que para a união estável, e aí eu posso explicar por quê, né? E depois a gente transcreve esse casamento em Portugal. Obviamente, antes dos 3 anos, você não vai conseguir a nacionalidade portuguesa, mas é possível você conseguir o visto D6, que é o de reagrupamento familiar. E com o reagrupamento, você consegue viver legalmente em Portugal, trabalhar, enfim. Então, a gente tem que conversar bastante, entender qual que é a necessidade do cliente, porque essa cidadania não é de imediato, mas é possível conseguir um reagrupamento casado com um português. Sim, sim, sim. Ô, doutora, enquanto eu falo aqui com as pessoas que estão conectadas, mandando mensagens, eu ia pedir para tentar regular um pouquinho só o seu telefone, ou você. Isso, aí, estava. Melhorou agora, estava mostrando muito teto, acho que já deu. Pronto, aí ficou melhor, ficou melhor. E aí Eu tentei conectar no computador, eu estou fazendo alguns testes. Não, está ótimo assim, sem problemas, é normal, sem problemas. E aí eu ia pedir para as pessoas mandarem perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, para a doutora Cássia Schaefer, que é especializada em nacionalidades. E assim, a gente falou já a nacionalidade como um todo, de forma geral, falamos sobre a nacionalidade para filhos e netos, agora estamos falando sobre o casamento, mas no geral, para o casamento, quem pode ter direito a uma nacionalidade? Basta casar com uma pessoa, com um português, por exemplo, um brasileiro, casa com um português, eu já tenho a nacionalidade? Não, né? Tem todo esse período, como a doutora falou, não é isso? Não, e tem os trâmites, e não é só quem é casado, quem tem uma união estável, né, nos mesmos prazos, também pode requerer a nacionalidade portuguesa. Só que a diferença é que quando você tem uma união estável, a gente tem que fazer um processo anterior, que é validar essa escritura pública de união estável. Uma coisa importante, Ricardo, para se falar, que muitas pessoas me perguntam: eu namoro, eu já vivo com português há 10 anos. Você tem documento? Tem que ter documento. Né? O que a doutora chama de documento? O que é um documento? Documento é ou uma escritura pública de união estável, ou uma certidão de casamento, um casamento civil mesmo. Né? É necessário ter esse documento. Quando a gente tem uma escritura pública de união estável, a gente precisa confirmar essa união estável no tribunal em Portugal, no Tribunal da Relação.
onde nós temos uma sentença confirmando. Após isso, nós podemos já dar entrada nesse processo no cartório daqui, que chama conservatória. Inclusive, Ricardo, outra coisa importante, quando a gente fala em união estável, vale a pena a gente frisar que pessoas do mesmo sexo também podem requerer, contanto que tenha o documento. Isso é bem interessante, né? Existe no Brasil, chama Escritura Pública de Declaração Homoafetiva. Tá? Ela tem o mesmo valor jurídico do que uma união estável, ela produz os mesmos efeitos legais. E confirmamos também essa escritura em Portugal e podemos solicitar a nacionalidade pro companheiro ou para a companheira. Interessante isso, doutora. Luca, interessante isso, eu vou voltar um pouco nesse assunto, mas olha, por exemplo, o Fernando Lopes pergunta aqui, gostaria muito de fazer o processo, gostaria de saber se pode ser pago parcelado. Peraí, não entendi. Eu acho que o serviço da doutora, é isso? O Fernando Lopes está perguntando se pode pagar o serviço parcelado. É isso? Parcela, não é? Parcela, não é, doutora? Sim. Tá. Ricardo, o que eu faço, né? Eu verifico o tempo do processo, né? Como eu sou muito sincera com meus clientes, e quem é meu cliente sabe disso. Porque um processo desse não demora de hoje para amanhã, não é? Não, exato. Não, nós temos processos que são relativamente rápidos, né? Por exemplo, o processo de um filho de português, entre 4, 6 meses, a gente consegue solucionar. Mas se é um processo de netos, por exemplo, né, que eu não tenho um pedido de urgência, alguma coisa, esse processo pode se estender por 2, 3 anos, e o prazo hoje é, inclusive, maior, tá? Desses processos mais novos. Isso é explicável, porque essa lei de netos é uma lei que está em vigor desde 2017 e tinham milhares de pessoas aguardando essa alteração para poder requerer esse direito da nacionalidade. E as conservatórias não contrataram mais funcionários, tem muito funcionário já antigo, pessoas mais idosas, que têm dificuldade em manusear sistemas. Então, esses processos demoram um pouco mais, né? Mais uma transcrição de casamento, às vezes uma nacionalidade pelo casamento, demora em média 1 ano. Então, o que eu costumo fazer com os clientes, né? Obviamente, tudo é conversado e eu procuro parcelar de acordo com o tempo do processo do cliente, né? E é uma oportunidade da gente se falar todo mês, conversar, atualizar sobre o processo. Então, E olha, a Maria Santos também manda uma pergunta aqui, doutora Cássia. E se eu for para Portugal e conhecer um português e me casar com ele? Qual é o processo? Por exemplo, veio para cá, passou férias, conheceu um português, o amor da vida, e casou. Qual é o procedimento aí? O procedimento é, após o casamento, pedir um reagrupamento familiar, que é um visto, né? E aí você vai ter o cartão de residente, vai poder viver legalmente em Portugal. Obviamente, se você for casada. Sim. E aí, olha, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tem várias perguntas já. Do Diego Benites. Boa noite, eu gostaria de saber da doutora se a naturalização pelo casamento é possível para pessoas do mesmo sexo. Já falou isso, não é? Sim, é possível, Diego. Contanto que você tenha o documento, que você tenha essa escritura pública homoafetiva. Tá? E que você seja casado, né? Há mais de 3, 5 anos. Com 3 anos, você vai precisar comprovar a ligação efetiva com Portugal. E a partir dos 5 anos, não existe mais essa necessidade. Sim. E você tem muitos clientes nessa condição, doutora? Nessa situação? Tenho, sim.
Tenho histórias lindas, né? Eu tenho um cliente, inclusive, ele é médico e Tá. ele pagou a cidadania da família inteira do companheiro, né? Ah, é? Exato, começava lá atrás. Primeiro a gente regularizou a avó, depois a mãe, mas assim, eram processos bem complicadinhos que a gente teve que transcrever casamento, óbito, achar várias certidões, fazer É. retificação, foi bem trabalhoso esse processo, É. né? E aí nós tiramos, por fim, né, a cidadania do companheiro dele. Ele Sim. já tinha essa escritura há mais de 7 anos, Ah. e a gente requeriu a cidadania e ele está para virar português, já está saindo. Aí vem curtir o verão português aqui, como nós estamos curtindo. Sim, sim. Olha a pergunta da Aline Vieira. E como funciona nacionalidade para filho adotivo? Qual documento deve levar para Portugal para dar entrada na nacionalidade em Portugal? Pelo que eu estou entendendo, a Aline Vieira ainda está no Brasil ou em outro país e quer vir para cá para fazer isso. Em casos de filhos adotivos, como deve ser feito? Sim, é possível a nacionalidade, mas Uhum, eu preciso ver o processo de adoção e é uhum, necessário saber se essa adoção se deu na menoridade da criança ou na maioridade, uhum. tá? Mas é Tá, possível sim. tá. E o que significa laço afetivo com a comunidade? Meu amigo, meu Ligação amigo, meu amigo, efetiva meu com a amigo Robert, comunidade. meu amigo Robert mandou essa aqui. Exato. A ligação efetiva foram Uhum, regras, porque quando houve essas alterações, né, que uhum, foi uma facilidade, porque o que a gente percebe, Ricardo, é que se pede prova em processos, por exemplo, o que acontece no processo de neto? A quebra de uma geração. É ok, quando o filho do português, por exemplo, faleceu sem ter adquirido a cidadania portuguesa, né? Então, ok. quem está solicitando é um neto, né? Pelo casamento, quando você tem 3 anos, né, Portugal entende que não é um vínculo suficiente, né, para ele te dar a nacionalidade. Então, ele quer que você prove relacionamento realmente com o país. Uhum, Antigamente, antes de 2017, já existia o termo ligação efetiva, mas a lei não explicava o que era essa ligação efetiva. E hoje a lei já explica, né, que são essas provas, é você participar da cultura portuguesa. De que forma você participa da cultura portuguesa? Por exemplo, sendo sócio de um clube português no país onde você reside, né? Só que Ah, não basta simplesmente você ir numa associação e ficar sócio, né? Você tem que ser sócio há 5 anos, sempre existe o critério temporal, né? ah, Ou você ter um imóvel, por exemplo, em Portugal, arrendado ou comprado, que também não basta você comprar um imóvel e já solicitar isso. Você precisa ter 3 anos que você tem esse imóvel. Então, assim, na prática, Ricardo, essa ligação efetiva, ela é complicada. Ou pessoas que fazem viagens frequentes para Portugal. sim, Mas o sim. que Portugal entende como viagem frequente? Eu já tive diversos casos. Eu tive cliente que em um ano veio mais do que 5 vezes para Portugal. O processo dele passou. Eu tive clientes que vieram uma vez por ano para Portugal no decorrer dos últimos 5 anos. Também ele teve o processo aprovado. E tem outros fatores que contribuem para essa ligação efetiva. Né? Existem os fatores que estão na lei, que são esses que eu comentei, e existem outros, por exemplo, se você tem um NIF, o que é o NIF? É o CPF CPF português. nosso aqui. Exatamente. Se você tem uma conta bancária, se você tem parentes em Portugal. Então, na verdade, nesse tipo de processo, seja uma naturalização pelo casamento, seja um processo de netos onde existe essa necessidade de comprovação do vínculo, é importante esse bate-papo e colocar
todas essas provas, né, dentro do processo, para que isso dê força para que o seu processo seja aprovado. Sim, mas olha que interessante, ó. O Mário Mouro aqui, doutor, ele está falando o seguinte: sou português e solicitei cidadania para a esposa e a Conservatória de Lisboa negou, alegando que ela não comprova laço efetivo com a comunidade. Aí ele complementa, né? Mudou alguma coisa ou Então, a eu lei está preciso nesse entender sentido mesmo? dele com quanto tempo de Uhum, casado ele uhum, solicitou essa naturalização pelo casamento, né, para ver se ele uhum, cumpriu o lapso temporal, uhum, né, se ele tem filhos, se ele não tem, e realmente não tem filhos, nesse prazo é necessário comprovar a ligação, né, uhum, ele provavelmente não juntou nenhuma prova, a gente precisaria estar analisando esse processo para ver qual foi o erro, porque às vezes vale a pena realmente você, se ele mora em Portugal, né, iniciar com um reagrupamento, aguardar dar o prazo da legislação, né, uhum, uma comprovação desse vínculo, ou passar 5 anos realmente, para que esse vínculo não seja mais exigido, e aí sim solicitar essa naturalização pelo casamento. Não é automático, obviamente não é automático, uhum, né? Tem muitas regras. uhum. E isso é o tipo de pergunta, eu até coloquei aqui, gente, ó, eu coloquei aqui nos comentários, se alguém tiver perguntas mais específicas ou queira falar com a doutora Cássia Schaefer, eu coloquei aqui, olha, o nosso e-mail, contato@portugalonline.com.br. E o Mário Mouro complementou aqui, diz que ele mora no Brasil, não é? Aí o Rondi Cavula, acho que é isso. Pode repetir as provas de laço afetivo com Portugal, por favor? Não entendi aqui, o Rondi, a sua Sim, ele colocação. repete os requisitos, né? Uhum. Então, Peraí. residência legal em território nacional pode ser uma prova também de ligação efetiva, Uhum. viagens frequentes a Portugal, e viagens frequentes, foi o exemplo que eu dei, ou mais de 5 viagens durante um ano, ou durante os 5 últimos anos, pelo menos uma viagem, tá? Propriedade em seu nome há mais de 3 anos em Portugal, seja alugada ou comprada, e a participação regular numa associação portuguesa nos últimos 5 anos anteriores ao pedido de nacionalidade. São Uhum. essas as comprovações de vínculo. Uhum. Lembrando que no caso de casamento, se você tiver um filho português, né? Essa é a prova, é a melhor prova que você pode apresentar no processo. Olha, doutora, esse tema aqui, nacionalidade portuguesa por casamento, olha, eu vou contar que é a live mais difícil que eu estou fazendo. Olha, pelas perguntas e pelos casos, porque são tantas particularidades, não é? São assuntos tão, por exemplo, a Vanderleia Felipe pergunta aqui, ó, olha o caso da Vanderleia. Boa noite, amigo Ricardo. Eu queria saber se, por estar aqui no Brasil, ela está lá no Brasil, eu posso tirar meus documentos portugueses. Já faz 16 anos que estou casada no papel com um português, mas separada de corpos. Como trabalhar nesse caso, doutora? Já pegou algum caso assim para resolver? Aí Tem na duas perguntas Eurocidadania? que eu gostaria de fazer para ela, né? Uhum, Eu preciso saber quando foi esse casamento. De uhum, repente, ela está naquela lei que a gente falou, que é um uhum, casamento anterior a 3 de outubro de 1981. Por exemplo, se ela se adequar a essa lei, ela tem sim direito à nacionalidade, mesmo não estando mais vivendo com esse português, né? uhum, Se foi posterior a isso,
já é mais complicado, porque eu preciso saber se o casamento dela, primeiro ponto, está transcrito em Portugal, não está, Uhum. né? Hoje a gente não tem mais condição de transcrever esse casamento se ela já não está com ele. Sim. Então, começa a complicar. Eu precisaria bater um papinho, entender melhor a situação dela para eu poder orientar corretamente se existe alguma possibilidade dela adquirir essa nacionalidade por estar casada com um português ou pelo fato dela ter estado casada, né? Sim, 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 sim. Olha, o Paulo Coelho, não sei, acho que não é o escritor, né? É o Paulo Coelho ali. Não, mas olha, Ricardo, muitos parabéns pela iniciativa, vocês são top. Ficava muito grato a você se parabenizasse a doutora Cássia. Ó, parabéns aí, doutora, do Paulo Coelho, que não, imagino que não seja o escritor, mas enfim, em meu nome, cadê? Pelas excelentes explicações, muito assertivo, parabéns aos dois. Débora Pinheiro, meu marido tem cidadania portuguesa, ele faleceu. Casamos em agosto de 2011. Tenho como ter a nacionalidade portuguesa? Infelizmente, não. Não. Não é mais possível. Nesse caso, não é possível. Porque É um dos mesmo? documentos, Ricardo, eu posso explicar por quê. Mesmo Uhum, com o casamento transcrito em Portugal, um dos uhum, documentos que a gente tem que apresentar nesse processo é uma declaração do português de próprio uhum, punho, né, sim. afirmando que nos últimos 3 anos, enfim, nos Uhum, últimos 5 anos, ele vive com essa pessoa. Embora exista o casamento, embora a gente tenha que apresentar outros documentos, uma sim. certidão de nascimento no bem estrangeiro, Uhum. ainda assim é necessário apresentar uma declaração do português que ele realmente vive, né, com essa pessoa, com esse cônjuge estrangeiro. Então, no caso dela, infelizmente, não é mais possível. Sim. Agora, doutora Cássia Schaefer, eu vejo que todo mundo aqui contando as histórias, algumas histórias muito complexas, e todo mundo querendo dar sequência nessa busca pela nacionalidade portuguesa, né? Ou italiana, ou espanhola, ou de qualquer outro país europeu. Por que as pessoas querem tanto tirar uma nacionalidade como a portuguesa? Qual é a vantagem dela e para a família, para os filhos, em ter um documento como Olha, esse? Ricardo, eu já te Passaporte falei, português. né, do Já, seguro de vida, né, que você paga, você não mas tem sabe se você muita vai. gente, mas tem muita gente nova aqui que não assistiu os Sim, outros. mas é um investimento que a pessoa faz e que ela pode usar as Uhum, vantagens dessa nacionalidade em vida, né? sim. Ou ela pode estar passando isso para um ente querido, para um Uhum, filho, para um neto, né? uhum. É, e muitas vezes, no sonho dessa pessoa ter uma vida melhor, né? Não é menosprezando o nosso Brasil, né? Eu amo o meu Não, país, longe disso, longe disso. só que é uma oportunidade. Às vezes, eu tenho clientes, por exemplo, que não têm condição de pagar uma boa universidade no Brasil. Se a pessoa tem a nacionalidade ou um visto, enfim, né, as universidades na Europa são muito mais acessíveis e de excelente qualidade. Eu tenho uma Uhum. outra cliente que a filha, ela passou nas melhores universidades de São Paulo, ela passou em todas as públicas. E ela USP, aprendeu Unicamp, Unesp, tudo. todas, né? Saiu no jornal, a menina é inteligentíssima. E hoje ela faz relações internacionais na Universidade Nova de Lisboa. E o que a mãe me falou? Ela falou, Cássia, eu quero que minha filha vá embora, porque ela já tem 18 anos, ela vai começar a dirigir, ela optou, acho que pela Mauá. Eu vou ficar com o coração na mão da minha filha, pegar todo dia o carro, ir para a faculdade, voltar à noite. Eu prefiro que ela esteja em Portugal e hoje ela vai para a faculdade de bicicleta, né? E a mãe está no Brasil extremamente tranquila. Então,
cada pessoa, Ricardo, tem o seu sonho, tem o seu objetivo, seja evoluir culturalmente, seja conhecer um outro país, seja realmente viver. Eu acho que é importante essa conversa, e quem tem essa oportunidade, porque não é todo mundo que tem, né? Eu acho Sim, que quem tem sim, um sim. sangue europeu é um excelente investimento, né? Às vezes as pessoas acabam gastando com algumas futilidades, e ter hoje uma cidadania europeia realmente te abre muitas portas, né? De início, você pode viver numa série de países, te facilita a entrada para muitos outros, né? Sem a necessidade, muitas vezes, de visto, que é o caso dos Estados Unidos. Você passa a emitir um documento pela internet, extremamente simples, que é uma autorização válida por 2 anos, né? Ou mesmo, eu tenho vários clientes que optam por... Eles têm cidadania europeia, nem querem viver na Europa, querem viver nos Estados Unidos. Dependendo da cidadania que você tem, é um grande facilitador também lá, né? A nível de valores, de investimentos, enfim. Então, ter uma cidadania europeia realmente, eu só consigo ver vantagens, né? Não existe uma desvantagem em você ser um cidadão europeu. Nós Não somos, existe. nós somos suspeitos, né, doutora? Você já Não, morou, com morou não sei certeza, né? quantos anos na Alemanha, já está morando aqui em Portugal, pertinho de Lisboa. Eu também já estou aqui há 2 anos. Nós somos um pouco suspeitos, entre aspas, para a gente falar disso. Mas, Normalmente, mas olha, não, existe não, aquele ditado, né, Ricardo? Quem vem não volta. não, não, suspeito que eu quero dizer na brincadeira, né? Mas Sim. eu fico imaginando, eu tenho amigos hoje, inclusive o filho de um amigo meu, grande amigo, estudou nos Estados Unidos, tá? Desde adolescente, desde do high school, tem 23 anos hoje, acabou de ser contratado por uma grande empresa na área de economia, na área de negócios, de business em Nova York, na Bloomberg. Aí eu fico imaginando o seguinte, e esse meu amigo mora aqui em Portugal, tá? Ele mora aqui em Oeiras hoje, o pai desse garoto de 23 anos. Aí a gente acaba, aqui na Europa, a gente acaba tendo muitos contatos profissionais, principalmente, com outros profissionais de grandes empresas globais, ok? Aí eu fico imaginando quando o RH de uma dessas empresas, seja uma Vodafone da vida ou qualquer outra coisa, vê lá, olha, a doutora Cássia se formou na Universidade do Brasil. Ok, pode ser a melhor, e eu não estou falando mal de universidade brasileira fora disso, tá? E vê um outro profissional que se formou na Alemanha, como a sua filha, na Alemanha, na França, aqui em Portugal, na Espanha. Quem vai ser contratado primeiro, doutora? Vamos lá, vamos lá. Não, Não é? Ricardo, precisa ser muito capacitado, né? Sim, Eu, sim. assim, eu não menosprezo as universidades no Brasil, né? Mas, sem Uhum, dúvida, quando você estuda na Europa, a visão é outra, né? uhum, Você sabe disso, eu tenho uma filha de 16 anos, ela fala fluente 3, 4 línguas, né? uhum, Às vezes eu uhum. olho e falo, poxa vida, queria ter tido essa oportunidade lá atrás que minha filha teve, né? Porque hoje ela fala alemão como língua materna, fala o português como língua materna, fala o inglês como língua materna. Então, com uma fluência que a Europa ela te dá isso, né? E hoje não basta mais você falar só inglês, né? A gente sabe que o Tá. mercado corporativo, né? O fato de você falar uma língua a mais não é suficiente. Você tem que ter um espanhol, tem que ter um alemão, né? Para que você realmente se destaque no mercado de trabalho.
E a Europa Uhum. te proporciona isso de uma forma mais leve, né? Mais Sim, gostosa, né? sim, Até sim, pelo sim, sim. convívio, a gente convive com diversas nacionalidades. Eu, por exemplo, a minha vizinha Exatamente. da direita é francesa, o meu vizinho da frente é inglês, o meu da esquerda é português, então é uma mistura, né? Mas, ô, doutora, sabe que eu fiz 49 anos agora em junho, geminiano, Um menino. Igual o meu amigo Robert, sou geminiano, fiz 49 anos, e quando eu era do tipo adolescente, vai, lá no interior de São Paulo, o grande desejo da minha mãe era falar assim, filho, entra numa escola de inglês, você precisa aprender a falar inglês. Isso eu tinha meus 15, 14, 15 anos. Hoje, a gente vê isso. Por exemplo, nós trabalhamos muito com o mercado imobiliário aqui, né, doutora? O Sim. Golden Visa, que é um tópico que vocês trabalham bastante aí na Eurocidadanias também, que é o visto Gold para quem quer fazer investimentos. O visto gold, só te cortando, já que você entrou no assunto, Ricardo, Uhum. eu acho, assim, para quem tem um poder aquisitivo maior ou quer Sim. diversificar o investimento, acaba sendo, eu acho que talvez um dos vistos mais interessantes com a possibilidade de nacionalidade. Por quê? Porque é o único visto que você não precisa morar em Portugal. Sim, Você só precisa pode ficar aqui, acho que uma semana, 10 dias, se não me engano. 7 dias por É, ano, né? Então, muita exato. gente quer adquirir essa nacionalidade, não tem um ascendente, Sim. né? Mas Uhum. tem bens e querem diversificar, então fazem um investimento durante 5 anos, mantém esse investimento Sim. durante 5 anos e no final de 5 anos pode requerer a nacionalidade e morar em qualquer país. Então, mas só para concluir essa história do Golden Visa, que tem a ver com imóveis, no ano passado, aqui em Lisboa, 63 nacionalidades compraram ou investiram em imóveis aqui em Portugal. E é muito comum, quando a gente fala, nós não temos tanto isso no Brasil, mas é muito comum, como a doutora falou, a vizinha francesa, o vizinho da direita é inglês, o vizinho da Exato. frente é holandês, e aqui a gente tem muito essa facilidade do contato com outras nacionalidades, não é? E é muito fácil, e é muito... Estrangeiro, Ricardo, em Portugal. É Do bom que? lembrar Desculpe? Como? também. Como? Não percebi, É, não entendi. Como? o motivo de ter tantos estrangeiros em Portugal, né? Fora o Sim, clima, que é maravilhoso, o sol, sim, porque sim, tem diversos atrativos, benefícios fiscais também para o sim, estrangeiro, sim, 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 sim. né? É. Existe o Estatuto do Residente Não Habitual, onde você Uhum. tem uma isenção considerável, onde a sua alíquota é menor do que um português paga de Sim, impostos sim, durante 10 anos. pois Então, é. Portugal acaba sendo um país fantástico para você viver a sua aposentadoria, Uhum, né? uhum. É um país seguro, enfim, tem milhões de benefícios, né? Sim, e aí a questão também do emprego, nós estávamos falando da seleção do currículo, do garoto, do adolescente, do jovem trabalhador. Ah, onde você estudou? Tem isso também, mas tem aquela questão de você estar aqui na Europa, Portugal, por exemplo, você ter a facilidade de pegar um avião, como se fosse uma ponte aérea São Paulo-Rio, e ir para a França, para a Espanha, para a Itália, Croácia, Alemanha. Quanto dá daqui Ricardo, a eu Alemanha? Eu tenho uma cliente. nunca peguei voo de Portugal para a Alemanha, mas para a Itália eu demorei acho que 2 horas e alguma coisinha, da última vez que eu Sim, a voei. gente trabalha. Caiu a doutora? Acho que ela caiu. Deixa eu ver. Vamos tentar voltar. Bom, a doutora caiu, vamos ver se ela volta.
Mas eu vi que tem muita gente pedindo o contato dela, eu já deixei o e-mail, olha, vou colocar aqui o e-mail de novo. Quer Dos ver? meus sonhos, continuo Voltou, morando. olha, espera aí, doutora, você caiu. Volta aí, repete. O que você falou, repete de novo, porque ninguém escutou. Você deu uma sumida, acho que deu uma travada aí. Como é? Então, essa validação de diploma em psicologia Uhum, proporcionou essa cliente a fazer um doutorado em uhum, Paris, né? uhum, Hoje ela mora em Portugal, ela faz isso à distância e a cada 2 meses ela vai para os seminários, para as atividades. Então, assim, ela está extremamente feliz. Ela fala que, olha que oportunidade faz um doutorado no. Eu não entendo muito de psicologia, mas sim. os grandes escritores, as grandes universidades, estão todas em Paris, pelo que ela me fala. Então, ela Uhum, está no top do top, né? Então, é fantástico. Depende, a Europa consegue facilitar muitas coisas, né? E se você for falar de Portugal, Portugal tem um relacionamento excelente com o Brasil, né? uhum, Onde você tem uhum, uma série de vantagens. uhum. Olha, temos mais uma pergunta complexa aqui do André Uhum. Primo. Sou casado com uma portuguesa há 7 anos. Transcrevi meu casamento para Portugal e tenho 2 filhos portugueses. Isto já me faz ter vínculos com Portugal, correto? Ele pergunta. Meu cunhado, Corretíssimo. meu cunhado está no mesmo caso e não tem filhos. Para ele é possível? Também Também? porque, se é o mesmo caso, eu entendo que ele Uhum. está casado com uma portuguesa há mais de 5 anos, ele falou 7. Ele Também falou tem 7. direito, ambos já podem entrar com o processo de Uhum. naturalização pelo casamento, artigo 3º, né, apresentar toda a documentação direitinha, aguardar 1 ano, esse processo vai ser julgado, né, o Uhum. registro pode demorar um pouquinho mais, que tem demorado, porque aí entra numa outra fila, mas serão portugueses sem dúvida alguma. Uhum. Legal, olha, e tem aqui os fãs, né, doutor? O Antônio Brandão dizendo que a irmã dele, a Andréia Prey, é isso? Fez todo o Exato. processo dela e das filhas com a doutora Cássia, diz que foi tudo rápido e certinho. Diz que eles estão muito felizes. Tem muita gente aqui pedindo o teu contato, eu estou colocando aqui nos comentários, ou estou mandando em mensagem privada. Porque, assim, esse webinar aquele turbilhão, né, de perguntas, de situações que a gente tenta responder o máximo. E a Maria Santos, bom, eu não consegui ainda tirar da cartola um noivo português. Então a minha melhor opção seria o D7 ou visto de estudante. Olha, ela quer saber se ela tira o D7, se tira o visto de estudante ou se Eles casa com estão, se ela Portugal. tivesse Ou me se falado casa. entre o D2 e o D7, né? Hum, E assim, hum, para as pessoas entenderem também o que é esse monte de D, né? D1 é visto de trabalho, uhum, D2 é visto de empreendedor, né? Quando você, isso, por exemplo, quer montar uma empresa em solo isso. português, né? O Aham, D3 é trabalho altamente qualificado, aí o D4 é estudo, né? uhum, Desculpa, o D5 é estudo, o D6 é reagrupamento e o D7 é para titulares de rendimento ou aposentados. Então, exatamente. eu teria que bater um papinho com ela para poder indicar qual que é o melhor visto, no caso dela, para viver em Portugal. Talvez ela não seja de estudante. O que eu sei, doutor, é o seguinte: tem muita gente querendo vir morar aqui em Portugal, essa é a verdade, não Sim. é? Muito bom, muito bom. Olha, É muito pessoal, familiar, né, Ricardo? Convenhamos que para nós que somos brasileiros, eu que já morei na Alemanha, não que a Alemanha seja negativo, muito pelo contrário, um
país fantástico. Lá tudo funciona até demais, não é? Funciona Até irrita, viu? Até irrita. Até irrita. Exatamente. Às vezes a gente quer ver um lixinho no chão, quer ver uma baguncinha, né? Não, lá realmente é muito correto, as coisas funcionam muito bem, mas não existe esse calor humano, não existe essa simpatia. Então, para o povo brasileiro, a não ser que você venha realmente de uma família germânica, né? É uma adaptação mais difícil, né? Agora, Portugal acaba sendo muito familiar. Primeiro que o idioma é o mesmo, né? Sim. As pessoas conseguem se comunicar facilmente. A comida, o clima, a simpatia. Então, isso são pontos realmente que você precisa levar em consideração quando você faz uma mudança dessa, né? Quando você é jovem, Ricardo, é incrível, né? Como hoje os pais, os avós, se preocupam com essa questão da nacionalidade para os filhos, né? E eles falam claramente: olha, eu quero essa nacionalidade, mas é para os meus filhos, é para os meus netos. E o porquê disso? É por essas oportunidades que esses jovens vão ter aqui, porque o jovem topa qualquer coisa, ele vai fazer uma universidade aqui e ele vai aplicar para trabalhar em Londres ou na Alemanha, ele vai em busca dos melhores salários. Sim. Então, existe... E hoje o jovem, ele está muito antenado nessas oportunidades, né? Muitos, eu converso e eles citam, olha, o meu planejamento é tirar a cidadania, eu quero cursar a universidade, depois eu vou fazer um mestrado e quero morar na Ásia. Então, e isso te proporciona realmente, quando você faz uma faculdade europeia, o mundo parece que fica pequeno, porque você pode aplicar para trabalhar em vários locais, né, Ricardo? Porque existe essa facilidade da validação do diploma, né? Existem os acordos entre a comunidade europeia, então são facilitadores, né? Não é o que eu falo para o meu cliente. Muitos acham que por ter a cidadania italiana só pode morar na Itália. Não. Eu tenho a cidadania portuguesa, só posso morar em Portugal. Não é verdade. Você É. pode morar numa série de países legalmente, né? O que é legalmente? É você poder trabalhar, você poder ir e vir, você poder empreender, né? Então, isso vale muito a pena. Não, e até perdi aqui o raciocínio aqui, o que eu ia dizer. Mas, enfim, o Diego Benites, as universidades de Portugal aceitam o Enem? Sim, a minha filha, por exemplo, ela tem as notas do Enem do Brasil e passou em 3 ou 4 faculdades aqui, só com as notas do Enem do Brasil. Então, está respondido aí, Diego. E não é só isso, tá? Se você estuda ou se você tem a tua profissão, obviamente, você pode fazer um processo que chama equivalência do diploma. Cada um tem o seu, né? Não é, doutora? A OAB, com a Ordem dos Advogados, tem o deles, medicina tem um outro, dentista, mas você pode fazer a equivalência do diploma e pode exercer a sua profissão aqui em Portugal. Não é isso? E pode também, inclusive, você sabe que eu sou advogada na Alemanha também, né, Ricardo? Sim, eu carrego sim. 3 carteiras, né? Aliás, você tem escritório no mundo inteiro, né, doutora? Eu nunca vi. É na Alemanha, na Polônia, é na Áustria, é na... Não, Ricardo. Você tem lá no Brasil, tem lá no Brasil, em São Paulo. Uma base, você tem na China. Arruma um escritório em Hong Kong, Singapura, China. Não, quem sabe, não, nós temos uma base na Alemanha, porque no tempo que a gente viveu lá, e pelos serviços que a gente executa, né, de cidadania polonesa, austríaca, alemã, existe uma base, nossos fornecedores ali, pesquisadores, tudo isso, né? Nós temos a base de São Paulo e temos a base aqui de Lisboa também. Okay. Então, e as 3 carteiras, né?
Sim, 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 sim. Com E o certeza. facilitador, sem dúvida, foi ter me tornado, em primeiro lugar, uma advogada portuguesa, depois os Uhum, trâmites na Alemanha foram bem mais fáceis, já como uma advogada europeia, Ricardo. Então, é uhum. isso que as pessoas também precisam entender. Em medicina, acontece a mesma coisa, né? A gente faz a validação por Portugal, mas isso é um Uhum. facilitador para ela trabalhar em outros locais da Europa. Sim, sim. Agora eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. Você falou dos jovens que já pensam em estudar numa universidade, fazer um mestrado e depois ir para a Ásia. Eu lembrei daquela história que você me contou uma vez, doutora, da avó lá de Goiás, Ai, que Ricardo, eu eu vou ter que lembro. falar na live. Você sabe Eu, que hoje eu li a matéria que saiu no jornal da nossa entrevista, né? Na isso, sua cidade. saiu no jornal, é. Exato. Uhum, Saiu uma entrevista dessa live no jornal da cidade do Ricardo. uhum, lá em E aí eu Marília. lendo, Uhum, Marília, e eu lendo a matéria, eu vi que você comentou da avó, né? Eu é mandei isso. um WhatsApp para essa É, minha cliente italiana, uhum, né? uhum. E falei, olha, ela falou, nossa, mas eu falei, mas é a senhora mesmo, né? Eu contei essa história, fui eu que contei para o Ricardo e ele publicou. Ela ficou tão feliz, ela ficou É, tão orgulhosa. é. Não, E mas, realmente, para quem não sabe da história, eu vou explicar um pouquinho para vocês, gente. É o seguinte, é muito comum, eu já vi isso, tá? Eu já vi isso. Não, não é papo furado. O avô, o avó ou a avó, quando os netos começam a ter 16, 17, 18 anos, os avós vão lá, olha, Ricardo fez 18 anos, tô aqui um carrinho. Aí o outro neto vai lá, tô aqui é uma motocicleta, moto nem tanto, mas aqui o carro para um, carro para outro. Essa avó lá de Goiás, gente, fez uma coisa que eu achei o máximo. Ela foi lá e até com a ajuda da doutora Cássia, tirou a nacionalidade para os filhos dela e também para os netos. Ou seja, que é presente melhor do que esse? É a tal da história da vara, né? Quero peixe ou vou ensinar a pescar, né? Do pescador. exato, Ricardo. Não é? Porque um carro, tudo bem, todo jovem quer ter um carro. Quando eu fiz 18, meu tesão era ter um carro, doutor. Mas eu queria talvez ter alguém que me desse uma nacionalidade para eu me mandar e ter outras opções de vida, de estudo, de trabalho e de experiência de vida. Não, e Ricardo, olha, teria histórias para a gente contar aqui. Recentemente até vai ser publicado, né, um trabalho fantástico também que eu já estou na. Eu comecei tirando dos netos de portugueses, depois eu tirei dos bisnetos, depois Uhum. eu tirei dos trinetos. E depois eu tive até que procurar no Google, tatara, É. né? Enfim, mas assim, um plano realmente grandioso, né? Da família se programar para isso, né? Foi um Sim, sim, processo sim. muito legal, porque eram 3 filhos netos de portugueses. Cada Uhum. neto por si só tinham mais 3 filhos, cada filho tinha mais três, e hoje praticamente já foram mais de acho que umas 30 cidadanias dessa família, né? Uhum. Então eu Uhum. coleciono esses papéis e vejo que coisa bonita, né? Uhum. Olha quanta oportunidade. O neto ele tem orgulho de ter a nacionalidade para que fique vivo, né? Essa Sim, imagem desse sim. português que migrou, que fez a vida no Brasil. Muitos Uhum. portugueses imigraram e nunca mais retornaram para Portugal, Ricardo. Né? É, Então, né? existe todo esse lado emocional também num processo de nacionalidade, de encontrar os documentos. Né? Às vezes, eles acabam sendo difíceis. O que eu procuro falar para as pessoas, não desiste. Né? Enquanto tiver alguma chance, a gente vai atrás. Né? Os documentos Uhum. são extremamente importantes, mas
No Brasil é uma judiação, porque muitos documentos se perdem, se queimam, existem enchentes, não existe o cuidado, Sim, né, que existe na sim, Europa nos arquivos. sim. Aqui, por exemplo, facilmente a gente pega uma certidão de 1700 intacta, né, Mas, totalmente preservada. doutora, eu só quero ilustrar aqui, nós falamos agora do jornal lá da minha cidade, de São Paulo, que fez uma reportagem falando justamente desse webinar nosso. E você falou aí, olha, tem muitos documentos que se perdem em enchentes. Isso aqui é só para ilustrar, ok? O jornal que eu comecei a trabalhar lá nessa cidade, ele pegou fogo, foi um incêndio criminoso, e não era a época ainda de arquivos digitais. Hoje você tem tudo na nuvem, né? Se você fizer uma foto agora com o teu celular, daqui a alguns segundos ou minutos ele já vai estar na nuvem do Google, do iCloud, alguma coisa, e está lá. Sabe-se lá onde estão esses servidores. E eu perdi todo o material que eu comecei a trabalhar em jornal, doutor. Porque pegou fogo. Não, é verdade. Lembra do Sim, tal do massacre do Carandiru? sim. Onde morreram lá os 111 Não é presos? da minha época, Não, não Ricardo. é. Não, ok, mas, por exemplo, eu estava no meu primeiro ano de universidade de jornalismo em São Paulo. E eu consegui entrar no Carandiru com o Fernando Gabeira, né, que foi deputado, foi presidenciável, e na época ele era um representante dos direitos humanos, e eu estava lá na porta do Carandiru e falei, eu era moleque, tinha 18, 19 anos, aí eu vi o Gabeira descendo, o óculos dele, o lencinho e tal. Falei, Gabeira, eu quero entrar com você e quero fazer uma reportagem sobre o Carandiru. Bom, ele me colocou para dentro do Carandiru, o Gabeira, no dia seguinte daquele massacre que teve lá. E, enfim, achei pessoas da minha cidade que tinham sobrevivido a esse massacre, contei uma história, assim, fantástica sobre isso. E por que eu estou contando essa coisa? Porque essa reportagem que eu fiz, eu não tenho arquivo. Se você falar assim, prova que você entrou no Carandiru, eu não tenho como provar, porque pegou fogo no jornal. Então, eu imagino que muitos documentos que possam comprovar uma nacionalidade também se perdem em situações como essa, como eu narrei agora. Existe ainda algumas saídas para isso, pelo menos em documentos de cartório, né, Ricardo? Existe uma Uhum, ação chamada restauração de assento, né? uhum, Que o pedido é feito de forma judicial, mas tá. em muitos casos nós conseguimos transcrever esse ato de nascimento ou de casamento. Então, Uhum, existe algumas saídas jurídicas para isso, né? O uhum. importante é realmente localizar os documentos que eu quis falar sobre isso, porque às vezes é difícil e a pessoa Sim, desiste. E sim, eu acho sim. que ela não tem que desistir, né? O que Uhum, muitas vezes a pessoa precisa é de um bom pesquisador, de um bom genealogista, ou de um bom profissional que não desista e corra atrás desse sonho até que ele se realize, né? uhum, Por exemplo, eu já insisti em muita cidadania e já tive casos de fazer análise de clientes, inclusive agora está saindo a cidadania portuguesa da mãe, uma cliente muito querida, a uhum. Beatriz, mas quando a filha dela me procurou, a filha morava na Alemanha, a filha fala alemão, e ela tinha ascendência alemã. E quando Sim, eu e super organizada, me mandou todos os documentos, mas ela não era elegível para o pedido de nacionalidade, pelas sim. regras da lei de nacionalidade alemã, né? E eu fiquei Uhum, muito triste com aquilo, porque hoje ela vive, inclusive aqui em Portugal, casou com um português também, e na uhum. época, conversando, eu falei, poxa vida, Laís, você não tem nenhum outro ascendente europeu? Ah, não sei. Não, eu tenho português, mas não dá. Eu falei, mas quem é o português, né?
e era o neto da mãe dela, da Beatriz, que agora está se tornando portuguesa, e vai passar essa Uhum. nacionalidade para os filhos. Então, com um pouquinho de conversa, a gente insistindo, as pessoas não sabem das leis de nacionalidade, cada país tem a sua regra. É Sim. importantíssimo a gente investir, ter essa conversa com família. Eu tenho muita sorte, né, Ricardo? Assim, pelo lado de mãe, né? Minha mãe é portuguesa, pelo Sim. meu pai, italiano, pelo meu marido, alemã, né? Mas Haja passaporte, hein? Tem um de cada cor, hein? não, você só precisa ter um passaporte, Ricardo. Você Cadê, não cadê, precisa cadê, de todo. cadê aquelas bandeirinhas que você tem aí no escritório, doutora? Cadê as bandeirinhas? Eu acho que tá lá em Ah, cima, então mas deixa, ela não então deixa. aparece porque eu estou falando Não. com o celular. Deixa lá. Não, mas tá bom. Doutora, e você falou de procurar documentação e tudo mais. Vocês têm uma equipe grande de pesquisadores, Sim, né? Em vários eu países, não é isso? acredito que hoje a Eurocidadanias Uhum. possui os melhores pesquisadores da Europa e do Brasil, Ricardo. Né? Tá. Pelo êxito dos documentos que nós já encontramos, e olha que eu fiz muito teste, viu? Até eu Uhum. ter essa equipe que eu tenho hoje, isso serve também para judeus sefarditas, né? Porque Aliás, esse é um tema, hein? Esse é um esse é tema um que a gente tema pode também, fazer uma assim, hora. o segredo para você ter a nacionalidade através dos judeus sefarditas é existir uma boa pesquisa, é você ter um bom genealogista, né, para que Uhum. realmente faça todo esse estudo. Então, Uhum. muitas vezes é uma peça fundamental. E eu falo para as pessoas, não economizem no documento, porque é isso que vai te dar a viabilidade do teu processo. E Sim, esse sim, profissional ele tem que ser realmente bem remunerado, porque é um trabalho artesanal, Ricardo. Mas sim. é lindo quando a gente Imagino, encontra imagino. um documento que, obviamente, eu já tive buscas que duraram 6 meses e tenho buscas que duram 5 minutos, né? E Mas, até um cliente ontem me passou uma busca italiana. Ai, olha, já não tenho mais esperança. Realmente, demorou 5 minutos, nós localizamos as certidões. Ele não acreditou, ele falou, não, mas, não é mas, verdade. mas Cássia Schaefer, isso serve para ilustrar a minha história lá do Carandiru no jornal. Uhum. Hoje, eu sei que essas reportagens alguém deve ter, porque tem aquelas pessoas que colecionam jornal, tá certo? Mas, por exemplo, vou mostrar para minha filha. Olha, filha, quando teve o massacre do Carandiru, o papai foi lá e fez uma reportagem lá no Carandiru, com aquelas paredes cheias de buraco de bala, com sangue, cheiro de sangue, enfim. Agora eu fico imaginando um documento, né? Uma Ricardo, certidão de tem histórias nascimento. lindas. Eu tive um cliente, eu já te contei essa vale a pena. Foi uma Uhum, certidão de 1840, né, uhum, de um uhum, português que migrou para o uhum. Brasil, fez riqueza no Brasil, construiu um império. E a Tá, família tinha absolutamente tudo, contava a história dele em Portugal, depois como ele iniciou no Brasil, só que não ok. tinha a certidão de nascimento. Quando eu Pô. localizei essa certidão, meu cliente mandou emoldurar com ouro e me mandou a foto. Ah, não, não acredito. É É o mesmo? único documento que a família não tinha, o único. Uhum, Então, uhum, assim, nem a nacionalidade tinha tanto valor quanto esse documento que foi localizado. uhum, Para uma pessoa que fez família, fez história, fez riqueza no Brasil. Então, uhum. tem histórias lindas, são apaixonantes os processos de nacionalidade. Né? Sim, Realmente, nós trabalhamos com amor, com dedicação em realizar esse sonho do cliente. E o que tiver ao nosso alcance, obviamente, a gente vai fazer. sim, com certeza, não tenho a menor dúvida. Doutora, olha, eu quero agradecer mais uma vez o tempo, agradecer as pessoas que participaram, que mandaram. Nossa, o que tem de mensagem hoje? Esse assunto casamento rendeu. O que tem de mensagem aqui, o que tem de gente pedindo contato, eu já mandei aí também
o e-mail. Muitos já entraram em contato hoje antes da live, Ricardo. Ah, já? Muitos Que eu nem bom! consegui ainda responder, mas amanhã eu prometo que eu respondo a todos. Ah, que bom, que legal, que legal. Isso é bom, isso é bom. O assunto é bastante interessante. Todo mundo quer, na verdade, ter a oportunidade de viver num país melhor ou países melhores, com mais qualidade de vida, segurança. Você citou a menina que passou em todas as universidades aí do Brasil, lá do Brasil, com certeza tinha que ter um carro blindado para ir para a faculdade, e aqui ela vai de bicicleta. Enfim, só quem mora aqui, só quem É vivencia aquela aí. palavrinha, Ricardo, qualidade de vida. Pois, Né? Eu pois é. converso com meus amigos no Brasil que eles realmente não sabem o significado da palavra qualidade de vida. Uhum. Qualidade de vida é o que todo mundo deveria ter no seu país. Né? Você Deveria poder ser andar algo em básico, não é? segurança. Oi? Deveria ser algo básico. Qualidade de vida é Deveria ser algo algo básico. básico. Então, assim, a minha qualidade de vida é muito diferente dos meus amigos no Brasil. Eu falo, ter qualidade de vida é ter que andar num carro blindado, Pois é. é ter que andar com medo, é ter que pagar por um estudo valores exorbitantes, por um plano de saúde. E o Né? plano de Nunca saúde nem se fala, né? merecemos, mas Plano de quando saúde nem você se não fala. pode, né? Na Europa, tudo isso, a saúde é excelente, as escolas são excelentes, né? Você pode andar tranquilamente na rua que ninguém vai te assaltar. Você, obviamente, existe, sim, Lógico, né? lógico. Mas dificilmente você está com o teu celular falando e alguém vai passar e tirar teu celular da mão, como já me aconteceu algumas vezes, né, em São Ou Paulo. te apontaram um revólver, né, para tomar o seu iPhone. Exatamente, exatamente. Então, para mim, qualidade de vida é isso que a gente vive aqui, sem dúvida. Então tá. Sem contar que estamos a 20 minutos da praia, um sol maravilhoso, 300 dias, 200 e poucos dias de sol por ano. E você está Eu, gostando das praias da minha região, né, Ricardo? Está foda-se, conhecendo agora. foda-se, tem cada praia aí. Segunda-feira eu fui gravar um vídeo lá na Serra de Arrábida. Nossa, demais, demais. É Uma muito praia, bom. não, uma praia melhor que a outra, Cássia. E assim, a 20 minutos da minha casa. 20. Tá, 20 não, A vai. minha Meia hora, 12, meia hora. Ricardo. A sua A minha 12, né? 12, 15. Dá para ir de bicicleta. Sem dúvida, sem dúvida. Então tá, olha, muito obrigado por mais um webinar. Vamos combinar outros já para falar de Golden Visa, para falar do Cefar. Sefardita, sefaradita, Como que é? tem Como é? algumas pronúncias, né? Sefarditas ou Pronto. sefaraditas. Pronto, ok. Vamos falar disso também, vamos falar do Golden Visa, investimento. Olha, eu gostei desse papo de webinar, é legal, as pessoas interagem, mandam perguntas, e aí você percebe, né, que tem cada caso, um mais complexo que o outro, mas o bom é que a gente que sempre busca qualidade com informação com qualidade aqui no Portugal Online, eu vejo que a doutora Cássia Schaefer responde tudo, até aqueles casos mais complexos. Então, Sim, e tentar falar numa linguagem, Ricardo, que a uhum, pessoa compreenda. Eu acho que isso é importante também. Aqui ninguém está uhum. para ler código, falar em leis, né? Sim, Eu acho que sim, a gente tem que falar de uma forma que seja acessível para que as pessoas entendam, né, essa exatamente. oportunidade da nacionalidade, né, Uhum, que não é tão complicado como parece. Às vezes as pessoas tudo é conversado, às vezes numa conversa a gente consegue realmente encontrar várias soluções, né? Portugal te uhum, dá N oportunidades de você viver, falando só em Portugal, né? Depois a gente sim, pode sim. falar dos outros países. Mas tem uma Uhum, série de vistos disponíveis, tem várias formas de adquirir a nacionalidade portuguesa, sendo filho, neto, através do casamento, por tempo de residência. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Quantas pessoas moram em Portugal já há muitos anos
e não adquiriram a nacionalidade por falta de conhecimento também, né? Exato, exato. Então é Mas isso, Ricardo. Boa noite, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. a gente vai ficar aqui até segunda-feira, então. Doutora Cássia Schaefer, muito obrigado da Eurocidadanias, obrigado a todos do Portugal Online que acompanharam, mandaram mensagens, se inscreveram, tiraram dúvidas. Fiquem bem, se cuidem. Se cuida aí, doutora. Um beijo para vocês. Pessoal. Obrigada mais uma vez. Até logo. Tchau, valeu. Tchau.